Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Bora entender a relação entre essas três escalas de temperatura? Fala galera, bem-vindos ao Detona Física, mais uma aula de termometria. Hoje a gente vai falar sobre as três escalas, Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Bora entender a relação entre elas. Se você precisa entender como fazer as transformações de uma escala para outra, essa é a aula que vai te ajudar nisso. Vamos lá. Primeiro, escala Celsius. A gente precisa entender que toda escala ela sempre vai ter dois pontos fixos, como se fosse uma régua. A régua não tem o zero não é a nossa referência, então para cada escala a gente vai ter pontos fixos. No caso da escala Celsius, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. 0 graus Celsius é quando a água congela e quando a água está fervendo, a escala Celsius está marcando 100 graus Celsius. Então, são os pontos de referência da escala Celsius, os pontos fixos. Mas isso você já sabe do nosso dia a dia. Quando a água congela, 0 graus Celsius. Quando a água está fervendo, é porque a temperatura está em 100 graus Celsius. Uma coisa importante é a gente entender que a escala Celsius é uma escala centígrada. O que isso significa? Dividida em 100 partes. Por quê? Do primeiro ponto fixo, que é 0, até o segundo ponto fixo, que é 100, de 0 para 100. Foi dividido em quantos pedaços? 100. Então a escala Celsius é uma escala centígrada porque ela é dividida em 100 partes. Agora, se liga. Você vê isso aqui, ó. Como é que a gente lê isso aqui? 30 graus Celsius. Não são 30 graus centígrados. Não existe tantos graus centígrados. Está errado. Eu já vi jornalistas em jornais importantes falando isso. Está errado. 30 graus centígrados? Não. 30 graus Celsius. Mas, como a escala Celsius é dividida em 100 partes, ela é uma escala centígrada, ok? Cuidado para não confundir. A outra escala, usada principalmente nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Essa escala não é centígrada, ela é dividida em 180 partes. E olha só, quando a água está congelando, o termômetro em Celsius marca 32 graus Fahrenheit. Opa, o termômetro em Fahrenheit. E quando a água está fervendo, o termômetro em Fahrenheit marca 212, ou seja, valores totalmente diferentes. Quando o nosso termômetro marca 0 graus Celsius, o termômetro lá dos Estados Unidos marca 32 graus Fahrenheit. Quando o nosso termômetro marca 100 graus Celsius, o termômetro dos Estados Unidos marca 212 Fahrenheit. Valores bem loucos, né? Bem diferentes, então acaba confundindo a gente. Por isso que a gente precisa entender como fazer a relação de Celsius e Fahrenheit. Vou mostrar já já. A última escala que a gente precisa ter noção mesmo é a escala Kelvin. Ela também é uma escala centígrada. Por quê? Porque a água congela quando ela marca 273 e a água ferve quando ela marca 373, ou seja, 100 partes. Uma coisa importante sobre a escala Kelvin: a gente não usa grau. Por exemplo, 30 graus Celsius, 30 graus Fahrenheit. Como é que fica em Kelvin? 30 Kelvin, ponto final, não tem grau, ok? A escala Kelvin também tem valores diferentes, né? 273, 373, valores até bem altos, né? Porque ela é chamada de escala absoluta. Olha só, pensa aqui comigo. No nosso termômetro, quando estiver marcando 0 graus Celsius, que a água está congelando, o termômetro em Kelvin está marcando 273. Então pensa comigo, se 273 Kelvin já está frio, a água já está congelando, imagina quando a temperatura for 0 Kelvin. Como é uma temperatura baixa? O 0 Kelvin é chamado de zero absoluto,
Então a escala Kelvin é a escala absoluta porque o zero da escala Kelvin é o zero absoluto. E o que é o zero absoluto? É um valor teórico, nunca foi atingido de forma experimental, seria a menor temperatura possível e o estado físico de menor energia. Lembra na aula passada que eu falei que temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas? Quando a temperatura aumenta, a agitação aumenta. Quando a temperatura diminui, a agitação diminui. Então, teoricamente, o zero absoluto é a menor temperatura possível. A agitação das moléculas foi diminuindo, chegou a um ponto que elas pararam de se agitar, paralisou, ficaram totalmente inertes, imóveis. Então, é um valor teórico, seria o menor valor de temperatura possível. Esse daí é o zero absoluto. O Yoga de Cisne consegue atingir o zero absoluto. Beleza. Então, vamos aprender a fazer a relação entre as escalas. Eu falei um pouquinho de cada uma, falei bem rápido, porque o importante, que eu sei que você está atrás, é como fazer as transformações. Então, olha só, a primeira coisa a gente tem que usar essa relação aqui. Johnson, da onde vem essa relação? Para essa aula não ficar muito grande, hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como usar essa relação e numa próxima aula eu vou te mostrar como a gente chega nessa relação, ok? Não se preocupa hoje em, meu Deus, por que aqui tem um 5, por que aqui tem um 9? Não se preocupa com isso agora. Se preocupe em aprender a usar essa relação e depois em outro vídeo eu mostro para você como é que a gente monta isso daqui, ok? Primeira coisa que você tem que reparar, ó, essa primeira parte aqui da fórmula, ela tem um TK, temperatura Kelvin. Aqui no meio tem um TC, temperatura Celsius. E aqui no final eu tenho um TF, temperatura Fahrenheit. Então ela relaciona as três escalas que eu falei. E a gente tem que saber como a gente vai usar. Já vou fazer um exemplo aqui para vocês. Olha só, você viu uma reportagem que dizia assim: nos Estados Unidos a temperatura é de 70 graus Fahrenheit. Aí eu te pergunto, 70 graus não, fazer um valor que vai ficar mais fácil para a gente calcular, para não ficar no meio quebrado, 68 graus Fahrenheit. Ou 68 vezes, né? Aí eu pergunto, tá quente? Tá frio? Tá de boa? A gente não sabe. A gente não sabe. Porque a gente está acostumado a usar Celsius. Então o que a gente vai fazer? Vamos transformar 68 graus Fahrenheit em graus Celsius. Aí a gente vai ter uma noção legal. Então olha só, vamos olhar aqui para essa relação. Esse primeiro pedaço é Kelvin, aqui no meio é Celsius e aqui é Fahrenheit. Na questão que a gente está resolvendo, eu quero transformar Fahrenheit para Celsius. Então esse primeiro pedaço aqui, ó, que usa Kelvin, a gente não vai usar. Vou só repetir, ó, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Ó, peguei só esse pedaço aqui, do Celsius e do Fahrenheit. De novo, não usei a parte do Kelvin, porque a questão não envolve Kelvin, tá? Aí agora aqui, ó, 68 graus Fahrenheit. Onde é que eu vou colocar ele? Vou colocar aqui no lugar da temperatura Fahrenheit. Então vai ficar TC sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. Continuando aqui, ó. Vou repetir esse lado, TC sobre 5. Vou fazer a subtração aqui, ó. 68 menos 32, 36 sobre 9. O que é que eu faço agora? Vou fazer essa divisão aqui. Vai ficar TC sobre 5 é igual a 36 dividido por 9, 4. O número que está aqui embaixo passa para lá multiplicando. 5 vezes 4, então TC é igual a 20 graus Celsius. Ou seja, quando o termômetro em Fahrenheit está marcando 68 graus Fahrenheit, Celsius na verdade está em 20 graus Celsius. E aí? Temperatura show, né? 20 graus Celsius, bem agradável, eu curto.
Beleza? Deu para entender? Bora fazer mais alguns exemplos aqui. Vamos lá, eu anotei alguns valores aqui para a gente ganhar tempo. 50 graus Celsius. Faz aí para mim. Você vai pausar o vídeo, tenta resolver e depois despausa o vídeo. Vai lá. Vamos lá, 50 graus Celsius. De novo, a gente não vai usar essa relação de Kelvin, essa primeira parte. Não vai usar. Não agora. Só vamos usar a parte de Celsius e a parte de Fahrenheit. Então, ó, a gente anota. Sempre anote a fórmula. Porque como é uma relaçãozinha chata, quanto mais você escrever, melhor fica para você memorizar. Aí, olha só, 50 graus Celsius. Onde é que eu boto esse 50? No lugar do DC, né? Temperatura Celsius. Então vai ficar 50 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Eu já posso fazer essa divisão aqui, ó. 50 dividido por 5, 10. É igual a TF menos 32 sobre 9. O que eu faço aqui agora? O de baixo passa multiplicando para o lado de lá. 9 vezes 10, 90. Igual a TF, só estou repetindo, ó, menos 32. Show! Chegou aqui, o que eu faço? Esse menos 32 eu vou jogar para o outro lado. Ele é negativo, ele vai passar positivo. Então vai ficar 90 mais 32 igual a TF. Moral da história, TF é igual a 90 mais 32, que vai dar 122 graus Fahrenheit. Uma coisinha importante. Eu estou usando TF só para você assimilar, mas em algumas questões, em alguns livros, no lugar desse T de temperatura, pode aparecer essa letra grega aqui, ó, θ, θF. Também dá certo, tá? Então a temperatura em Fahrenheit, 122 graus. Beleza? Bora fazer um exemplo agora com Kelvin. Vamos transformar aqui, ó, 1000 Kelvin. Vamos transformar para graus Celsius. Como é que isso aqui vai ficar? Agora é Kelvin e Celsius. Então agora sim eu vou usar esse pedaço do Kelvin, vou usar o pedaço do Celsius e não vou usar o pedaço do Fahrenheit. Vou anotar aqui, ó, no lugar do T já vou usar essa letrinha θ. θK menos 273 sobre 5 é igual a θC sobre 5. De novo, o θ estou usando no lugar do T, ok? Só para você se acostumar tanto com T quanto com θ. Quando a gente tem Kelvin e Celsius, fica muito fácil. Por quê? Se você olhar nessas duas relações, eu tenho um 5 aqui embaixo e um 5 aqui embaixo também. Então, sempre que for Kelvin e Celsius, a gente pode só cortar os 5. Aí vai ficar θK menos 273 igual a θC. Beleza. Qual é a temperatura que a gente está usando? 1000 Kelvin. 1000 Kelvin. Então eu vou botar no lugar do θK. Aí vai ficar 1000 menos 273 igual a θC. Então θC é igual. Se a gente subtrair isso aí, vai dar 727 graus Celsius. Vocês viram? Kelvin e Celsius é muito mais fácil, porque você corta o 5 que está no denominador, só faz uma subtração ou faz uma adição, dependendo da situação. Por exemplo, eu fiz aqui, ó, de Kelvin para Celsius. Bora fazer agora de Celsius para Kelvin. 900 graus Celsius. Transforma isso em Kelvin para mim. Faz aí, bem rapidinho. Pausa o vídeo, resolve e volta. E aí, quanto é que deu? Celsius e Kelvin. Então, eu vou pegar só a parte de Celsius e Kelvin. Então, vai ficar, ó, θK menos 273 sobre 5
igual a θc sobre 5. O que a gente faz? Ó, com os denominadores iguais, corta. Então vai ficar, ó, θk menos 273 igual a θc. 900 Celsius. Então vou botar no lugar do θc. Vai ficar θk menos 273 igual a 900. O menos 273 a gente joga para lá. Ele é negativo, vai passar positivo. Então vai ficar θk igual a 900 mais 273. θk é igual a 1173 Kelvin. Olha só, no final das contas a gente fez só uma soma, né? Então, Johnson, Kelvin Fahrenheit. Pode aparecer uma questão muito difícil. Geralmente aparece Fahrenheit Celsius ou Kelvin Celsius. Mas se por acaso aparecer uma questão para transformar de Fahrenheit para Kelvin, que é muito improvável que aconteça, aí você vai pegar esse primeiro pedaço aqui e o último pedaço. Mas a maneira de resolver é a mesma, usando... Gente, se você quer desenrolar isso aqui melhor, dá uma estudada em equação do primeiro grau. A matemática que a gente usa aqui são só aquelas regrinhas de equação do primeiro grau. X letra para um lado, número para o outro, está multiplicando, está dividindo, tal. Esse tipo de coisa, tá bom? A gente vai finalizar, falta só um pedacinho, só mais uma coisa importante, mas eu quero que você se pergunte aí. Essa aula te ajudou? Deu para entender? Tá te ajudando, tal? Então assim, me ajuda também, deixa o seu like, compartilha com quem você sabe que precisa desse conteúdo, que está estudando para a prova, para o Enem, tá bom? Para a gente finalizar, tem uma outra relação quando a gente fala de variação de temperatura. Ó, essa primeira relação que eu mostrei aqui, que a gente usou nessas questões, é quando eu sei o valor exato da temperatura. Por exemplo, transforme 20 graus Celsius para Fahrenheit, 40 Kelvin para Celsius, ou seja, tem um valor exato. Só que existem algumas questões que a gente não sabe o valor exato da temperatura. A questão só dá a variação da temperatura. Vou dar um exemplo para vocês. Num dia de verão, nos Estados Unidos, a temperatura aumentou em 5 graus Fahrenheit. Preste atenção, a temperatura aumentou em 5 graus Fahrenheit. Quer dizer que está marcando uma temperatura de 5 graus Fahrenheit? Quer dizer que o termômetro está marcando 5 graus Fahrenheit? Não. Quer dizer que estava uma temperatura e ela aumentou 5 graus Fahrenheit. Foi isso que a questão disse. Foi uma variação. Aí a questão pergunta, quanto vale essa variação em graus Celsius? Se fosse um termômetro em Celsius, esse aumento teria sido de 5 graus também? Nesse caso, a gente vai usar essa relação aqui, ó, do jeito que ela está aqui. Sem o 32, sem o 273. Acaba ficando mais fácil. Né? Então, ó, θc sobre 5 é igual a θf sobre 9. A gente não vai usar a parte do Kelvin, né? Porque a questão é só Fahrenheit e Celsius. A variação em Fahrenheit foi 5. Então, eu vou botar aqui, ó, no delta F. Então, vai ficar delta C sobre 5 é igual a 5 sobre 9. Mês pelos extremos aqui agora, né? Então, ó, delta C, 5 vezes 5, 25. 25 dividido por 9. Vai dar 2, alguma coisa, não preciso fazer isso aqui. É só para você entender. Essa parte eu mostrei bem rápido, só para vocês entenderem que existe essa relação de variação de temperatura, mas não é muito o que o Enem cobra. Se o seu foco é o Enem, você não precisa esquentar muita cabeça com isso. Não estou falando que não é possível que caia, mas é muito improvável, tá bom? Entenda melhor a relação passada de transformação de temperaturas exatas. Eu vou deixar aqui, ó, algumas relaçõezinhas para você fazer.
Faça essas transformações aí e deixa o resultado aqui nos comentários para eu ver se você acertou tudo. Passa para um colega, faz junto com alguém, confere, vê se deu tudo certo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece, hein? Me segue lá no Instagram, lá no TikTok, estou em todas as redes. Coloca Detona Física em todas as redes que você me acha. Valeu, galera. Vamos detonar a física.